Primeira leitura. Profecia de Ezequiel. O Senhor gritou a meus ouvidos com voz forte: aproxima-se o castigo da cidade. Cada um tem a sua arma destruidora na mão. Então eu vi 6 homens vindo da porta superior voltada para o norte, cada qual empunhando uma arma de destruição. Entre eles havia um homem vestido de linho, que levava um estojo de escriba na cintura. Eles foram colocar-se junto do altar de bronze. Então a glória de Deus de Israel elevou-se de cima do querubim, sobre o qual estava em direção à soleira do templo. E chamou o homem vestido de linho, que levava um estojo de escriba à cintura. O Senhor disse-lhe: passa pelo meio da cidade, por Jerusalém, e marca com uma cruz na testa os homens que gemem e suspiram por causa de tantos horrores que nela se praticam. E escutei o que ele dizia aos outros: percorrei a cidade atrás dele e matai sem dó nem piedade. Matai velhos, jovens e moças, mulheres e crianças, matai a todos, até ao extermínio. Mas não toqueis em nenhum homem sobre quem estiver a cruz. Começai pelo santuário. E eles começaram pelos anciãos que estavam diante do templo. Ele disse-lhe: profanai o templo, enchei os átrios de cadáveres. Ide. E eles saíram para matar na cidade. Então a glória do Senhor saiu da soleira do templo e parou sobre os querubins. Os querubins levantaram suas asas e elevaram-se da terra à minha vista, partindo juntamente com eles as rodas. Eles pararam à entrada da porta oriental do templo do Senhor, e a glória do Deus de Israel estava em cima deles. Eram estes os seres vivos que eu tinha visto debaixo do Deus de Israel, nas margens do rio Cobar, e compreendi que eram querubins. Cada um tinha 4 faces e 4 asas, e debaixo das asas uma forma de mão humana. Suas faces eram semelhantes às faces que eu tinha visto junto ao rio Cobar. Cada um seguia em sua frente. Palavra do Senhor. Ezequiel dirige-se aos exilados, pintando com tons dramáticos a destruição de Jerusalém e do templo, que eles julgavam salvaguardados pela presença do Senhor. Assim acaba também com as suas vãs esperanças de regresso. O profeta testemunha os desacatos e as profanações realizadas no templo, e depois a condenação da cidade, mas também a salvação dos que permaneceram fiéis. O castigo da cidade pecadora começa com a ação dos 7 seres misteriosos que percorrem a cidade para exterminar os pecadores, a começar pelos anciãos do templo. Segundo o princípio da retribuição pessoal, cada um é tratado pelo que é e pelo que faz. Mas não é Deus que pune. São os acontecimentos humanos que recaem sobre quem os provoca. Deus salva quem permaneceu fiel à lei, apesar dos sofrimentos por que passam devidos à maldade e à violência. São assinalados pela letra T, Taú, a primeira de Torá,
e preservados da desgraça. São tantos os mortos que chegam a contaminar o interior do templo, obrigando a glória de Deus a afastar-se de um lugar tornado impuro e a sair porta oriental, a mesma por onde saíram os exilados. Mas Deus acaba por se revelar como Salvador dos que escutam a sua palavra e levam impresso no corpo o sinal de a terem escutado, isto é, o T de Torá, mesmo em terra estrangeira.